Vale a pena montar uma indústria no Paraguai? Muita gente acha que só tem o caminho de ser uma indústria maquileira. Muita gente não entende que pode ter o caminho de ser uma indústria normal e ainda economizar 30% na tua linha de produção e ganhar muito dinheiro vendendo dentro do Brasil ou para os países que você exporta. Nos últimos 6 meses, a gente tem tido um boom de pessoas buscando por esse tema na internet. É verdade que tem muito empresário e muita empresa esperta que já está no Paraguai há muitos anos economizando dinheiro. Mas que essa crise que a gente enfrenta no Brasil tem feito com que novas pessoas começam a abrir os olhos e enxergar uma oportunidade chamada Paraguai. Mas será que ela é para você? A maioria das pessoas que entram em contato conosco tem ideias divergentes e principalmente ideias erradas sobre como investir, como usar o Paraguai para esse investimento empreendedor e comercial. Hoje esse vídeo é para você que tem indústria ou que quer montar uma indústria no Paraguai. Eu vou fazer algumas pontuações aqui para que juntos a gente consiga entender se o Paraguai é ou não a melhor opção para você. A gente sempre escuta uma palavrinha chamada maquila. Seja uma indústria maquiladora, benefícios fiscais, equipamentos a 0%, matéria-prima 0%, né? Só que você vai perceber também que nem sempre ser uma empresa maquiladora é o ideal para você, ou nem sempre você vai conseguir ser uma empresa maquiladora. O meu público, em grande maioria, é brasileiro. Na verdade, eu sempre falo para os meus clientes e empresários que querem montar a indústria o seguinte, meu irmão. Maquila é bom? É bom. Agora, o creme do verão, igual dizendo uma propaganda mais velha que a gente falava, né? É ter o selo de origem Mercosul. Então, quando você pensa em produzir no Paraguai, muitas vezes as pessoas ficam focadas muito em ser uma empresa maquileira, mas não entendem que nem sempre é bom. Às vezes pagar o imposto normal de indústria de 10%, né? E não o imposto da empresa maquileira, que a gente chama de TUM, que é a tributação única maquileira de 1% sobre o valor manufaturado, vai ser a melhor opção para a sua indústria. E por quê? Porque a empresa maquileira, ela visa exportar matéria-prima a 0% para dentro do Paraguai. Só que dependendo de onde você vai mandar vir e a quantidade dessa matéria-prima, isso vai limitar que você consiga o selo de origem Mercosul. E é esse selo que vai garantir que você entre com os seus produtos para dentro do Brasil a praticamente 0% de imposto. Então, cada caso é um caso. Vocês entendem? Ó, vou dar um outro exemplo aqui. O pessoal estudou maquila, já entendeu, viu? Até tem um curso ali que a gente disponibilizou para vocês o primeiro módulo. Eu vou gravar o restante agora, eu acabei passando por uma cirurgia, né? Nossa, vou importar equipamento para minha linha de produção por maquila. Show de bola! Só que quando você importa por maquila, entendeu? Primeiro que esse equipamento ele fica preso à tua linha de produção por um determinado período de tempo, que o governo obriga esse equipamento a ficar preso à sua linha de produção, já que você pagou 0% na importação dele. E segundo, enquanto esse equipamento existir, você tem que pagar um seguro sobre esse equipamento no projeto de maquila, né? Muitas vezes vale a pena a gente fazer a importação normal, pagando os 10%, mais despachante aduaneiro e mais frete. Por quê? Se eu faço uma importação normal, eu não descaracterizo o seu projeto de maquila, se você for uma empresa maquiladora, entendeu? Você vai pagar muito mais barato do que no Brasil, porque a gente sabe que aqui no Brasil, para o equipamento chegar no teu chão de fábrica, ele pode chegar até 120%, 130% a mais do que você comprou no teu fornecedor. Só que esses 10%, se você for uma empresa maquiladora, eu consigo abater no tributo único de maquila. No final, quando você manda os seus produtos para dentro do Brasil. E como você fez a importação desse equipamento por um processo normal e não por dentro do teu projeto, do teu processo de maquila,
Primeiro, esse equipamento, a gente chama de equipamento livre, você pode comprar e vender ele dentro do Paraguai já, você não tem um período pré-especificado para ficar com ele. E segundo, você se livra da obrigatoriedade de ficar pagando esse seguro que está incluso no projeto de maquila. Ou seja, o custo da importação com o tempo e abatendo esse imposto sobre o TUM vai ficar muito parecido e você não tem algo que fica preso à sua lei de indústria. Porque é muito comum também você trazer alguns equipamentos, lógico que isso é mais comum com equipamentos menores, não com grandes equipamentos, e esse equipamento não ser o ideal para a tua linha de produção e você precisar trocar ele. Se você mandou ele por maquila, você tem um período mínimo para ficar com ele. Agora, se você comprou ele por importação normal, você já pode revender ele no mercado interno paraguaio ou até pode exportar, né, por outras coisas. Por isso que eu falo, a implementação de indústria, ela é muito mais do que a gente entender que o preço da luz é 30% mais barato no Paraguai, a mão de obra é mais barata e mais abundante, porque não existe seguro-desemprego, por exemplo, né? Porque não existe acerto, multa. Então, quem está desempregado no Paraguai não tem Bolsa Família, ou ele trabalha ou ele passa fome. Ao mesmo tempo, é um pessoal que tem um viés mais de dar mais valor e de querer trabalhar, diferente do que a gente tem passado no Brasil. Então, quando a gente fala de implementação de indústria, tem várias coisas que a gente tem que olhar, e a gente tem que olhar junto. Eu tenho que entender o seu negócio, eu tenho que entender o que você quer produzir, e principalmente, eu tenho que entender para onde você quer enviar, porque a parte mais difícil da indústria, depois de implementada dentro do Paraguai, não é o Paraguai. O governo do Paraguai, ele está formando uma estrutura que abraça o investidor, né, em espanhol, inversionista, que quer montar indústria, que quer gerar emprego, que quer trazer tecnologia para dentro do país. O problema sempre está em para onde você vai exportar, para onde você vai mandar o que você produziu dentro do Paraguai. E aí pode acontecer, não, para entrar no Brasil no imposto competitivo, você precisa do selo de origem Mercosul. Então, X% da tua matéria-prima tem que ser origem Mercosul, X% da parte da manufatura tem que ser feito dentro do mercado Mercosul. Não, Marlon, eu vou produzir aqui e vou aproveitar e vou mandar para os Estados Unidos, já que a China está perdendo força com relação à produção. E outros países maquileiros, como o México, o Paraguai e a Tailândia, estão ganhando força com relação a essa baixa da China para enviar produtos para os Estados Unidos. Legal, show de bola, grande oportunidade. Mas o que os Estados Unidos vai exigir de você? Desde a parte da dedetização de pallets, a forma de ser embalado, que borracha você está usando? Ah, não, essa borracha aí, se for de origem China, nós não aceitamos. Então você entende como tem várias nuances que a gente tem que observar, e eu não quero que você vá para lá que você perca dinheiro, eu quero que você vá para lá e ganhe muito dinheiro e continue ganhando dinheiro, me indique para outras pessoas que vão implementar a indústria, até porque no longo prazo você vai ser um cliente recorrente de nosso serviço de consultoria. Mas você entende que eu preciso entender se o Paraguai é para você. Não dá para a gente entender isso num bate-papo de meia hora ou você simplesmente receber uma proposta minha para se tornar uma indústria maquileira. Por isso que a gente oferece para vocês a consultoria. Em 60%, 70% dos casos das nossas consultorias, eu não vou mentir para você, irmão. Eu falo para 70% da galera, ó, não é para você. Não vai dar certo, você vai perder dinheiro, você vai falar que eu te vendi uma ilusão. Não é isso. Mas em boas partes dos casos, eu consigo fazer a galera ganhar muito mais dinheiro do que já está ganhando no Brasil, ou até essas indústrias que já estão sofrendo no Brasil, que pararam, estagnaram no tempo, não estão mais crescendo, não estão mais achando mão de obra, não estão mais enxergando um caminho viável dentro do país. Para essas, tem muitas indústrias que vão para lá, sofrem nesse primeiro... Eu sempre falo para a galera que está implementando com a gente que é assim. São 3 anos, né? No primeiro ano, você vai me odiar, vai odiar o Paraguai e vai odiar a burocracia. No segundo ano, você vai falar, pô, agora está implementado, eu gastei uma boa grana para implementar, está começando a brilhar um lucro aí, está começando a ser bom. E no terceiro,
você vai me ligar e falar, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter montado minha indústria dentro do Paraguai. Legal? Espero vocês na consultoria e também convido vocês aqui no YouTube, tem um mini curso de maquila que a gente está oferecendo. É lógico que ele não ensina você a ser uma indústria implementada dentro do Paraguai, mas ele já tira algumas dúvidas e dá um norte do para quem serve e para quem não serve. A única coisa que eu queria deixar claro desse vídeo é, pô, Marlon, mas se maquila não servir para mim, então minha indústria não deve ir para o Paraguai? Não é esse o pensamento. Tem muita indústria que não é maquila e que mesmo assim economizou pelo menos 30% de custo operacional por ter ido para o Paraguai. Legal? Um abraço.